Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. E hoje, dia 13 de maio de 2020, celebramos não só a libertação dos escravos lá pela Lei Áurea, mas também comemoramos o 10º episódio do nosso programa de rádio. Agradecemos ao carinho e à audiência das queridas ouvintes e queridos ouvintes. E como na semana passada falamos sobre o mentor espiritual, agora vamos tratar do outro lado. E também de um dos assuntos mais palpitantes do espiritismo, a obsessão. E esse tema é tão rico e desperta tantas curiosidades que vamos dividir o conteúdo em 2 programas, que serão lançados simultaneamente. Ou seja, você não vai precisar esperar uma semana para ouvir a conclusão deste episódio. Baita presente para celebrar o 10º episódio, não? Além disso, trouxemos 2 convidados para lá de especiais para participar do programa e nos esclarecer um pouco sobre a obsessão. Uma é a querida Silmara Lauar, que dá aulas no curso de Educação Evangélica da Seara Bendita e também trabalha na assistência do P3E, também conhecida por desobsessão, essa assistência. Há mais de 10 anos a Silmara trabalha no P3E. Atualmente ela é uma das orientadoras doutrinárias, um dos nomes da antiga doutrinação. Alguns lugares chamam esse trabalhador de esclarecedor. Tudo bem, Silmara? Seja bem-vinda ao nosso programa. Olá, obrigada, Antônio, pelo convite. É um grande prazer estar com vocês, discutindo um tema tão importante. E mandar um abraço para todos os seus ouvintes. O outro convidado é o Edson Mello, também professor da Seara Bendita, mas no curso de Educação Mediúnica, expositor do Evangelho e também trabalhador há 8 anos lá no P3E. Também seja muito bem-vindo, Edson. Obrigado por estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Bom, por causa do coronavírus e do isolamento social, como vocês devem imaginar, estamos cada um em suas casas e nos reunindo nesse momento por meio de uma sala virtual. Aproveitamos ainda para avisar que não temos a pretensão de esgotar o assunto obsessão apenas nesses 2 programas, até porque os cursos mediúnicos oferecidos por diversas casas espíritas normalmente levam aí de 2 a 3 anos para abordar com profundidade o tema, fora os cursos de capacitação para dar conta de vários aspectos da obsessão. De qualquer forma, para abordarmos o assunto aqui no Espírito do Evangelho de maneira mais didática, nós vamos dividir o nosso programa em 2 episódios, como nós já falamos. Vamos ter 4 blocos no total, com os seguintes temas. No episódio de hoje, o que é obsessão, obsessor, obsidiado. E no segundo bloco vamos falar sobre um aspecto interessante. Como que se pega um obsessor? No outro programa, no programa 11, nós vamos identificar alguns sintomas que podem nos indicar uma obsessão. E, finalmente, finalizaremos a série com a grande pergunta: como que nós podemos nos curar da obsessão, ou de um processo obsessivo? Nos 2 programas, sempre encerraremos com as dúvidas dos nossos ouvintes e com as mensagens que chegaram para a sessão Meu Mentor me deu um toque. Legal, né? Preparados? Então, vamos começar! Bem, primeiro, vamos esclarecer alguns conceitos importantes. O que é obsessor, obsessão e obsidiado? Não vamos entrar em grandes profundidades, já deixamos isso claro lá na nossa abertura. Para isso, precisamos do auxílio de Allan Kardec, para esclarecer essas questões todas. No Livro dos Médiuns, ele explica: obsessão é o domínio que alguns espíritos, os tais obsessores, conseguem adquirir sobre certas pessoas, os tais obsidiados. Nunca é praticada, diz Kardec, a obsessão, senão pelos espíritos inferiores, que procuram dominar. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem, aconselham, combatem a influência dos maus, e se não os ouvem, retiram-se. Os maus, continua aqui Kardec, ao contrário, se agarram àqueles de quem podem fazer suas presas. Se chegam a dominar alguém, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se fora verdadeira criança. E aí a grande questão: como que se dá essa comunicação entre os espíritos,
seja pelo processo de obsessão, seja por inspiração dos bons espíritos. E isso ocorre, na grande maioria das vezes, pelo pensamento. É a maneira mais fácil e usual de se estabelecer um contato. E o contato negativo pode se dar não só entre um espírito e um encarnado, como também entre encarnados, ou seja, duas pessoas encarnadas, entre espíritos também, entre dois espíritos, um pode obsidiar o outro lá no plano espiritual, e um encarnado com um espírito. Também pode acontecer o contrário. Mas aí você deve estar se perguntando, poxa, mas essa influenciação do espírito pelo pensamento não deve ser fácil. Precisamos ir ao livro dos espíritos. Kardec questiona os benfeitores espirituais sobre isso na questão 459. Diz ele lá: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E aí os benfeitores respondem: nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Vou repetir essa é a resposta dos nossos benfeitores espirituais. Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Ou seja, nós sofremos influenciações espirituais o tempo todo, seja por meio do nosso mentor, que na verdade vai mais nos aconselhar, como nós vimos lá no programa anterior, seja por espíritos ainda não tão evoluídos. E a pergunta para os nossos convidados: por que permitimos que essa influência seja tão intensa, Silmara? Nós ainda estamos muito ligados à materialidade, aos nossos instintos. A natureza não dá saltos, né? Nós somos espíritos imperfeitos, vivendo num mundo de inspiração e provas. Então, obviamente, a influenciação dos nossos irmãos inferiores é muito grande. A influenciação só ocorre por nossa responsabilidade, porque ela requer que nós estejamos sintonizados com eles. Se nós não permitirmos, ela não acontece. Edson, você quer complementar algo sobre o que a Silmara respondeu, sobre essa questão especificamente aqui? Eu acho que apenas complementando, porque de uma forma geral, nesse momento que nós estamos vivendo, se você entrar nessa vibe, como costumam dizer hoje, negativa, você acaba, de uma certa forma, atraindo irmãos que vibram, né? Que se afinam com essa ideia negativa e que vão amplificar muito mais essa negatividade que está presente. Então, o ideal é a gente procurar não se sintonizar tanto com essa parte negativa. Fora que, além dessa questão negativa que você está falando, tem também a questão de que nós, como humanidade, nós evoluímos muito na parte material, mas temos uma grande dificuldade de podermos evoluir também na parte espiritual, não? É exatamente o grande problema que nós vivemos, ou seja, nós estamos hoje num mundo voltado muito para as conquistas materiais. Lógico que houve uma evolução. Nós estamos num planeta de expiação, nós somos ainda crianças espirituais. E é normal que nós, de um momento para o outro, a gente, por invigilância, a gente acaba escorregando um pouco e acaba, de uma certa forma, entrando em pensamentos ruins, em atitudes ruins que já estão dentro de nós e que os nossos irmãos acabam, de uma certa forma, apenas amplificando algo que está dentro de nós já. Ou seja, não é ele que cria, por exemplo, a inveja, os ciúmes ou a negatividade, mas sim algo que ainda é presente dentro do nosso subconsciente, dentro do nosso espírito, assim dizer, e que eles vão ali colocar uma influência em cima das coisas ruins que a gente tem, porque nós somos ainda seres imperfeitos, como a Silmara acabou de falar. Tem uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, Antônio, no capítulo 11, item 8, em que Lázaro, né, o espírito de Lázaro, nos explica que todas as eras da humanidade são marcadas por virtudes e por um vício. E que a virtude da nossa época é a atividade intelectual, enquanto o vício é a indiferença moral. Então, todos nós concordamos de que a atividade intelectual é mesmo uma característica marcante do tempo que a gente está vivenciando. E, na verdade, a nossa evolução se deu externamente. Nós crescemos muito mais por externo do que por interno. Nós nos
pouco nos conhecemos, falta o autoconhecimento. E aí o que acontece também? Tem no Caminho, Verdade e Vida, no item 47, Emmanuel faz uma grande pergunta, que é aquela: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Então é isso que acontece. Infelizmente, nós ainda nos comportamos como os hipócritas que tanto Jesus falou e condenou. Nós falamos, mas nós não praticamos. Na experiência de vocês, como é que nós conseguiríamos fazer um bloqueio, ter uma espécie de um escudo da Mulher Maravilha e não nos deixar nos influenciar por isso, sem precisar desligar a televisão, sempre, não é só o noticiário, às vezes assim, ambientes familiares são ambientes que também nos causam um pouco de estresse, locais de trabalho, enfim, várias outras questões que podem acontecer que podem nos desequilibrar. Como que nós podemos fazer isso? Só pela reforma interior, pelo autoconhecimento? O que vocês acham? Vigilância, sempre. Disciplina, muita. Instrução. Agora, eu acho que o autoconhecimento, sem dúvida nenhuma, é fundamental, porque nós conseguimos ouvir as notícias, mas também evitar essa influenciação negativa. Porque a partir do momento que eu me conheço, eu conheço os meus limites. Perfeito. Edson, quer complementar? O que a pessoa faz após sair da casa espírita ou da casa evangélica? Não adianta ele ir lá orar e simplesmente sair na porta, recebeu toda aquela energia que, com certeza, todos os templos religiosos te dão, uma energia positiva, e você sai ali na porta e na primeira fechada no trânsito já xinga alguém, ou seja, você ouve o Evangelho de Jesus, mas você não pratica, você não consegue exemplificar, ou seja, são coisas que entram no teu ouvido, mas não entram no nosso coração. Então, nós somos espíritos, como eu falei anteriormente, imperfeitos. Agora, a gente vai cometer o mesmo erro várias vezes e vai ficar se auto-perdoando a vida inteira? Ou ficar naquele processo de Gabriel, eu nasci assim, vou morrer assim? Não. Você pode se esforçar, perseverar no caminho do bem. E entender que cada um tem seu momento, né? E que no começo, nesse dia, a gente vai ouvir, vai assimilar. No outro dia, nós vamos reavaliar nossa postura, perguntar, questionar. E assim esse processo vai desenvolver. Como você disse, é impossível nós ficarmos totalmente imunes a essas influenciações. Então, quando a gente fala de obsessão, essa ideia, essa certeza de que, ao desencarnarmos, nós continuamos, nós levamos conosco as nossas tendências, as nossas mágoas, as nossas raivas, faz toda a diferença, né? Porque deixar o corpo físico não me modifica, não modifica a minha essência. Então, se eu desencarno com raiva, se eu desencarno magoado, ou com uma tendência a uma compulsão, isso tudo permanece comigo. A nossa consciência, ela permanece conosco. O que nós precisamos é de vontade. O que a gente precisa é de disciplina, de perseverança, porque só assim é que nós vamos conseguir dar o passo adiante. Agora, para isso, nós precisamos ter a consciência. Sim, tá certo. Precisamos ter a consciência, como diz aqui a Silmara. E outra consciência que precisamos ter é que aquele espírito que eventualmente esteja nos influenciando negativamente, ele não é um vilão destes de filme de terror. Na grande maioria das vezes, é gente como a gente, nem melhor nem pior, como explica aqui o Alexandre Caldini, palestrante espírita, autor do livro A Vida na Visão do Espiritismo. Nesse livro ele fala o seguinte: esses espíritos que ficam por aqui, né, os tais espíritos obsessores, são como nós, passionais e imperfeitos, ignorantes em evolução, ou se julgam no direito de interferir em nossa vida, diz aqui o Caldini. E eles nos encontram, na maioria das vezes, por sintonia, por afinidade, como explica o médium Divaldo Franco. Há muito mais gente obsidiada do que pensa, porque nós vivemos num mundo de vibrações.
Os semelhantes se atraem, os contrários se afastam. É uma lei da física. Todo semelhante se atrai. Vivemos em sintonia. Se eu tenho uma vida depravada, eu vivo cercado de espíritos vulgares, então eu sou um obsidiado. Se eu tenho uma vida saudável, eu sou inspirado por espíritos bons, então eu sou um inspirado. Muitas vezes a pessoa é vítima de temperamento hostil, temperamento rebelde, reações contínuas, ressentimentos, ciúmes desordenados, paixões, e são influenciadas por espíritos maus que se comprazem na prática do mal. Nesta exposição, nessa palestra, Divaldo fala o seguinte, ele cita também a carta aos Hebreus, no capítulo 12. Ele menciona a passagem que diz que estamos rodeados por nuvens de testemunhas, ou seja, por vários espíritos, e são muitos. E como ouvimos neste bloco, nem todo obsessor ele junta-se a nós por vingança, mas também por afinidade. Todos querem nos influenciar, como podemos notar nesse trecho do divertido grupo Amigos da Luz, é um grupo de humor muito inteligente, muito bem feito, e tem um episódio chamado Obsessor Ciumento, que mostra dois obsessores tentam influenciar o mesmo encarnado, o Oswaldo, e o mais antigo dos obsessores fica chateado. Vamos ouvir um trecho. Vou embora, Oswaldo. Não faz isso, não me deixa. Eu vou embora, fique sozinho, eu vou embora daqui. Ah, chega os dois de drama, pelo amor de Deus. Eu não quero tomar o seu lugar não, meu amigo. Ah, não. Não. Você não é inimigo dele de vidas passadas? Sim. Quer se vingar dele, não é isso? Sim. Eu não quero. Eu só quero fumar um cigarrinho, é só isso. Ué, mas você não é obsessor? Não. Tô mais pra um parasita espiritual, entendeu? Eu não quero me vingar de você. Pelo contrário, eu quero que você viva bastante, entendeu? Eu quero que você viva bastante pra gente poder fumar junto, beber. E como é que alguém pode viver bastante fumando, bebendo por dois? Porque é por ele e por você, né? É modo de dizer, entendeu? Eu quero que ele viva muito, pra ter muita energia vital, pra poder sugar bastante, entendeu? Que fofo você, hein? Ah, eu sou. Tá vendo? Eu não te troquei por ninguém. Poxa, quem é o meu obsessor fofão? Obsessor fofão, infelizmente, não é a regra. No próximo bloco, como que se pega um obsessor? Bom, o Emmanuel vai nos falar lá no livro do Seara dos Médiuns, ele dá o exemplo do Evangelho de João, capítulo 13, lá no versículo 2. Ele diz lá que um espírito perverso colocou em Judas a ideia de negação do apostolado, ou seja, trair Jesus, basicamente. E Emmanuel complementa, temos aí a obsessão indireta, em que a vítima padece influenciação aviltante, sem perder a própria responsabilidade. O que nos leva a uma questão muito interessante. Como que se pega um obsessor? É assim? O obsessor chega de primeira, já influencia, ou isso é um processo que demora? O que vocês podem falar pela experiência de vocês? Se você já tem dentro de você aquela maldade de vidas passadas, que você, quando encarnou, você já veio aqui para melhorar isso, mas está presente ainda essa imperfeição dentro de você. O que o obsessor faz? Ele vê que você está fraquejando, não está tendo uma boa conduta, não está procurando realmente cumprir com o que todos nós estamos aqui para fazer, ou seja, trabalhar nossa evolução espiritual, nossa evolução moral. E o que ele faz? Ele amplifica. Ele vai lá e te diz, olha, por que você já não briga mesmo com a pessoa ali, pessoa que faz mal? Mas, veja, ele já aproveita essa imperfeição que nós temos e acaba amplificando. No caso que Emmanuel fala em relação a Judas na traição. Por que ele procurou Judas se tinham tantos outros discípulos? É porque Judas já tinha essa inclinação. Parece até meio relações humanas, né? Relações que nós estamos meio acostumados. Quer dizer, a gente pensa muito o espírito como algo além, mas ele é praticamente igual ao que nós estamos aqui, né? Na convivência nossa no dia a dia, não é isso que vocês sentem também? O que nos liga ao nosso obsessor, aos nossos obsessores, é a afinidade e a sintonia, que formam um campo obsessivo, ou seja, um campo propício para a vinculação. O que é afinidade? A afinidade consiste na semelhança de identidade, de gosto, de interesse, de sentimento, de propósitos, de ponto de vista. E a sintonia se estabelece em virtude da atração e da simpatia, que passa a vigorar entre as partes que mantém a afinidade. Então, se eu sou uma pessoa compulsiva,
que gosto de beber, eu vou ser atraído e atrair aqueles que comigo se afinizam. Nós somente nos tornaremos imunes ao mal que nos circunda quando debelarmos o mal que nos habita. É aquela famosa frequência que a gente fala. A obsessão se dá mente a mente. Nós atraímos aquilo que nós emitimos. Ou seja, são as nossas imperfeições morais que dão acesso aos maus espíritos. Os obsessores geralmente se aproximam e analisam quais são as nossas más tendências. Onde estão as nossas imperfeições morais? Pode ser o jogo, pode ser o sexo, pode ser bebida, pode ser o orgulho. E é aí que eles vão começar a trabalhar. Os obsessores sabem quais são as nossas imperfeições morais e aonde estão os nossos pontos fracos, aonde nós somos suscetíveis de influenciação negativa. Então, se a nossa compulsão é a bebida, por exemplo, no final do dia ele vai chegar e vai falar, não, olha, vai ficar falando ali no nosso ouvido, olha, tomar uma cerveja, só uma, você merece, você trabalhou o dia todo, você está cansado, ninguém reconhece. E geralmente daí vem as recaídas. E esses maus espíritos sempre vão tentar nos influenciar negativamente. Agora, aceitar ou não a sua sugestão, a sua indução, depende de nós. E aí entra o nosso livre-arbítrio. Nós podemos fechar a nossa mente para as ideias negativas ou deixar que elas tomem conta. Eu imagino que na hora de vocês conversarem com os espíritos lá nessa assistência, bem muitas questões dessas, seja ou de vingança, ou uma questão dessa questão de querer que a pessoa ou fume mais, beba mais, enfim. Acontece isso normalmente quando vocês estão lá fazendo esse trabalho de desobsessão? Na verdade, para o obsessor, isso é um acerto de contas, um justo acerto de contas. Ele foi magoado e ele quer vingança, na maioria das vezes. Mas a obsessão não é só isso, né? Muitas vezes ali aparecem pessoas perdidamente apaixonadas que não querem se distanciar, casais idosos que conviveram durante muito tempo, que um desencarnou e que eles não conseguem romper o vínculo, então ele fica ali tentando auxiliar aquela pessoa que ele ainda ama, né, Edson? Nós pegamos muito isso. Sim, é verdade. E um detalhe, às vezes você não tem obsessão só por alguém que conviveu em outra vida com você e acabou, de uma certa forma, saindo com alguma mágoa, algum ressentimento. Você também, às vezes, pela sua afinidade de pensamentos, você acaba trazendo irmãos que acabam ficando junto da pessoa por afinidade de pensamento. Ou seja, você é invejoso e você pode atrair irmãos invejosos que vão ali estar ao teu lado. A mesma coisa em relação a vício e a mesma coisa em relação a qualquer sentimento negativo. Você vai atrair irmãos que vão estar afinados ali na mesma sintonia. E pode ser de vidas passadas, com certeza, essa questão da vingança, da mágoa, do ressentimento. Pode ser, como você também falou, Silmara, em relação ao amor. Às vezes a pessoa perde um ente querido e está ali por amor. Só que as energias não se combinam e acaba, de uma certa forma, tirando a energia da pessoa encarnada aqui, não por mal, mas apenas por uma questão de vontade de ficar junto. Como também existem casos de o próprio encarnado aqui, inconscientemente, acaba chamando a pessoa. Às vezes o plano espiritual faz um trabalho de desobsessão, junto com o médium, junto com os mentores do trabalho, levam esse irmão, afastam esse irmão que está prejudicando, e a própria pessoa encarnada acaba, de uma certa forma, sentindo falta, inconscientemente, e acaba chamando o obsessor de volta. Acontece muito também, e a gente vê muito no trabalho de desobsessão. Inclusive obsessão de encarnado para encarnados, né? Coisa que a gente não fala muito. Sim. Mas eu, por exemplo, fiquei 1 ano no P3E como assistida por isso, né? Com uma pessoa que trabalhava comigo e que eu não suportava e não sabia exatamente por quê. Né? E só depois de muita assistência, de muito estudo, é que eu descobri, né, que eu era a obsessora dessa pessoa.
E essa obsessão de encarnado para encarnado, nós não costumamos muito a tocar no assunto, né? Mas também existe, nos trabalhos, inclusive, no trabalho em empresas, isso também acontece muito. Com Sim. certeza, é normal acontecer isso, do encarnado para o encarnado. Como que pega um obsessor? Como que funciona essa questão? Quer dizer, você tem que ter afinidade e sintonia, né? Afinidade, ou seja, eu tenho o mesmo gosto que ele, estou num bar, eu gosto de beber, eu tenho uma compulsão, então nós temos essa afinidade. Sintonia, ela pode ser efêmera, então eu estou no bar, mas eu não tenho essa tendência, essa compulsão pelo álcool, mas eu tenho a minha compulsão é pelo jogo. Então, porque você pergunta, por que muitas vezes eu bebo, eu não tenho, eu posso beber que eu nunca vou ter essa compulsão? Porque eu não tenho essa tendência, tá? Então, o obsessor, ele já sabe exatamente onde é o meu lado fraco, aonde que eu posso, onde eu estou suscetível a cair. Então, eu estou num bar, eu estou tomando minha cerveja, eu saio de lá e eu esqueço o assunto e não tenho mais, a sintonia acaba. A partir do momento que eu sou uma pessoa que tenho essa compulsão à bebida, eu vou chegar em casa e essa sintonia vai se manter. E Então, isso, essa é a diferença. e isso vale para tudo, né? Quer dizer, vale para essa questão dos vícios, mas também para os defeitos, porque de repente Sim, você vai se exatamente. afinizar com uma pessoa que tem raiva, ou tem inveja, ou tem algum sentimento negativo, você vai atrair isso também e vai ser potencializado de alguma maneira, se você não tem um controle. Sim, por isso que eu falo, a sintonia ela pode ser eventual, ela vai e desaparece, porque nós não temos afinidade. Eu estou sentado no bar, comemorando o aniversário de um amigo e tomando uma cerveja, não significa que eu tenha compulsão ao álcool. Diferentemente daquele que tem. Aí com esse eu me afino. Então, E a questão, né, Silmar, é a questão do desequilíbrio. Todo aquele sentimento nosso que é desequilibrado, ou seja, em relação a sexo, em relação a essa compulsão da bebida, em relação, por exemplo, à falta de paciência, agressividade, você está sintonizando com alguém. Lógico que você pode ser uma pessoa que não seja mais impaciente, mas você não seja 100% do tempo sendo impaciente, sendo sem paciência, agressivo. Ou seja, você teve aquele momento que você atraiu esse irmão e a partir do momento que você quebrou essa sintonia, porque não é o normal você ser assim, ele vai se afastar de você, ele não vai ter sintonia mais. A resposta sua é mais ou menos nesse sentido que eu concordo. Na questão 468, eles falam, renunciam às tentativas dos espíritos cuja influência a vontade do homem repele? E a resposta é o seguinte, o que queria que eu fizesse? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocai o rato. Então é isso. A partir do momento que não tem a sintonia, não tem influenciação. Então, a nossa máscara para fugir desse coronavírus espiritual, vamos chamar assim, seria ter esse controle com essa questão de não nos deixarmos influenciar nessa sintonia que nos desequilibra em relação a qualquer coisa, seja para vícios, seja para defeitos. Concordam com isso? Sim. Depurar as nossas imperfeições e angariar virtudes morais. Essa é a fórmula. O processo obsessivo é um processo mental, né? É mente, e aí nós precisamos da vigilância, vigilar os pensamentos. Vigiar e orar. Vigiar e orar, mas assim, o que nós estamos pensando? Porque é através dos nossos pensamentos que nós atraímos quem a gente quer do nosso lado. Como diz aqui a Silmara, quem nós queremos ao nosso lado como companhia espiritual? Para se ter uma ideia de como pegamos ou chamamos um obsessor, vale a pena ouvir esse trechinho de outro vídeo do grupo de humor Amigos da Luz, é o episódio chamado Obsessor. Está lá no YouTube, vale muito a pena ver. Reparem na vibração do Oswaldo, o obsidiado, e como isso atrai espíritos pela afinidade. Vamos ouvir. Tô mal, tô muito mal. Tudo que eu faço dá errado. Eu acho que deve ter um espírito obsessor me perseguindo. Parou. Eu não consigo te atormentar. Quando eu penso em te atormentar, você já se prejudica sozinho. Beleza, hoje vou perturbar o Oswaldo. Mas você já acorda o bicho.
mal-humorado. Você já começa destratando tua filha, teu vizinho, o padeiro, o cachorro, o periquito, o papagaio. Oswaldo, eu já tentei fazer uma prece pra ver se alguém ilumina essa tua cabeça, mas nem os benfeitores espirituais conseguem chegar perto de você. Você atrai uma multidão de obsessor aqui, Oswaldo. Eu que tenho o direito de me vingar, eu tenho que chegar me acotovelando, porque é um monte de capeta que tem aqui dentro. Por sua culpa, você atrai. Bota uma coisa na sua cabeça. Cada palavra de ódio, de rancor, de autopiedade que sai dessa tua boca é uma pedra que você mesmo bota no seu caminho. Eu não tenho nada a ver com isso. Vamos ter mais um pouquinho de equilíbrio? Pode ser? Equilíbrio é a palavra-chave. E com esse vídeo do grupo Amigos da Luz, encerramos a primeira parte do nosso especial Tem um Obsessor. E agora? No próximo episódio, que já está no ar, vamos tratar dos sintomas. Como sei que estou com um obsessor? E como se cura uma obsessão? Mas antes de correr para o próximo programa, aguarde, que ainda temos o nosso bloco final aqui, no episódio 10, com as questões dos ouvintes. Vamos falar sobre autoobsessão e um caso para a sessão Meu Mentor Me Deu um Toque. Chegamos ao último bloco, o bloco em que nós vamos responder, vamos interagir com os nossos ouvintes. E a primeira questão chega pela ouvinte Sandra, que nos enviou uma mensagem lá pelo YouTube, pedindo para que nós falássemos um pouco sobre a autoobsessão. Óbvio que nós não vamos poder dar muitos detalhes, dar isso em profundidade, mas vamos aproveitar que a Silmara Lauar está por aqui ainda, o que podemos responder para a nossa querida ouvinte. A autoobsessão é alguma coisa muito importante também de ser observada. Nós dificilmente nos reconhecemos como os responsáveis pelos nossos sofrimentos. Nós apenas enxergamos a verdade que queremos e que criamos, né? A maioria das vezes. Já a atenta ouvinte Anne Lieri nos enviou uma história pela nossa página do Facebook para a sessão Meu Mentor Me Deu um Toque. Diz ela para nós aqui, uma história muito bacana. Minha filha tinha 10 meses e dormia no berço ao lado da minha cama. Um dia, do nada, eu pensei, puxa, já está na hora de colocar o bebê no quartinho dela. Assim, ela vai se acostumando a dormir sozinha. Mas no fundo achei um pouco cedo, mas mesmo assim eu fiz isso. Uma semana depois, meu telhado desabou em cima de mim, lá no quarto. Se a minha filha estivesse no meu quarto, seu berço seria atingido em cheio e ela provavelmente teria morrido. Sou muito grata ao meu mentor. Muito legal seu depoimento, Anne Lieri. Obrigado por compartilhar em nosso programa. E você também, que tem uma história, puxa, envia aqui para nós. O Meu Mentor Me Deu um Toque. Escreva, use nossas páginas lá no Facebook, YouTube, Twitter, WhatsApp. Fiquem à vontade, usem e abusem. E não percam a segunda parte do episódio. Tem um obsessor. E agora? Já está no ar. Fiquem todos em paz.